Falaremos neste vídeo da Segunda Guerra Mundial, totalitarismo e expansão. Após a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, os países vencedores impuseram duras punições aos países derrotados. Essas medidas estabelecidas no Tratado de Versalhes foram consideradas humilhantes e penalizaram sobretudo a Alemanha. Nessa época, a Alemanha passou por uma grave crise econômica e social, o que favoreceu a expansão de Hitler ao poder. Para muitos historiadores, Hitler e o Partido Nazista são os principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Durante a década de 1930, os governos totalitários na Alemanha, Itália e Japão desejavam expandir seus territórios, fortalecer suas economias e controlar suas populações. A expansão japonesa e italiana. O governo do Japão, com o objetivo de expandir seus domínios na Ásia, invadiu a Manchúria, no norte da China, em setembro de 1931. Depois, em 1937, os japoneses atacaram a China novamente. Os membros da Liga das Nações condenaram o expansionismo japonês, mas nessa condenação formal não chegou a evitar conflitos asiáticos. Em 1935, as tropas italianas invadiram a Etiópia na África. A capital etíope, Addis Abeba, foi ocupada em maio do ano seguinte. Essa invasão também foi condenada pela Liga das Nações. Para quem não lembra, a Liga das Nações é o órgão que dá origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. Dando continuidade à sua política expansionista, o governo de Mussolini ocupou a Albânia na Europa, anexada ao território italiano no mês de abril de 1939. Expansão alemã. Inspirado na doutrina do espaço vital, o governo de Hitler planejou a expansão da Alemanha. Em março de 1936, os alemães ordenaram que seus exércitos ocupassem a Renânia, região localizada na fronteira entre França e Alemanha. Embora o Tratado de Versalhes determinasse que a Renânia deveria ser desmilitarizada, Hitler a ocupou. Em março de 1938, o governo nazista anexou a Áustria, praticamente sem esforço militar, porque os membros do Partido Nazista Austríaco haviam preparado o caminho político para a anexação. Os nazistas austríacos fizeram uma campanha alegando que os alemães e austríacos faziam parte do mesmo povo germânico. O próprio Hitler era austríaco. A anexação foi confirmada por um plebiscito realizado na Áustria em abril de 1978. Depois da Áustria, o governo de Hitler buscou dominar os Sudetos, região pertencente à Tchecoslováquia. Nessa região vivia uma minoria de origem alemã, composta por aproximadamente 3 milhões de pessoas. Em setembro de 1978, líderes europeus reuniram-se na Conferência de Munique para resolver a questão dos Sudetos. As autoridades francesas e inglesas condenaram a anexação dessas regiões ao território alemão. Nesse período, os governos de França e da Inglaterra insistiram em manter uma política de apaziguamento, imaginando que seria a última reivindicação do território de Hitler. Em outubro de 1938, seguindo as ordens de Hitler, o exército alemão ocupou os Sudetos. Posteriormente, ocupou a Tchecoslováquia, desrespeitando o que havia sido combinado na Conferência de Munique. Diante dos ataques nazistas, autoridades francesas e inglesas protestavam verbalmente, procurando evitar confronto militar direto. No entanto, os seguidores do Führer sentiram-se livres para agir, planejavam os próximos passos. Em 23 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e Stalin assinaram um pacto de não agressão e decidiram ocupar e invadir a Polônia. Menos de uma semana depois, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadiram o território polonês pelo oeste. No dia 17 de setembro, tropas soviéticas invadiram a Polônia pelo leste. Depois do ataque nazista à Polônia, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha, iniciando